Olá pessoal, tudo bom? Então sejam bem-vindos a essa nossa sétima aula, né? E hoje nós vamos iniciar nossas jornadas no estudo dos grafos, tá? Que são uma das estruturas de dados das mais poderosas, versáteis e presentes na computação moderna. E antes de eu compartilhar aqui a tela com vocês, né, eu já quero adiantar que esse é um tema que vai muito além da teoria, né? Os grafos estão por trás de coisas que você usa todos os dias, como redes sociais, aplicativos de mapa, sistemas de transporte, logística também, né? Além das próprias redes de energia, internet e até da inteligência artificial. Então, enquanto aqui eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, né? É importante que você já consiga imaginar quantas situações do dia a dia depende dessas conexões, de relações entre elementos. E é exatamente isso que os grafos fazem, né? Eles representam essas conexões de forma matemática e computacional, tá? Eu vou compartilhar então a tela aqui com vocês, pessoal, para a gente iniciar de fato, né, a nossa aula. Tá? E pronto, pronto. Agora deve estar compartilhando já, né? Então, agora que a gente já está na apresentação, né, a ideia é que eh, durante essa aula vocês irão entender não só a origem da teoria de grafos, né, mas também como eles são aplicados para representar, modelar e resolver problemas do mundo real. Principalmente na programação e no desenvolvimento de sistemas, tá? Então, na nossa missão hoje é bem clara, né? É compreender o que são os grafos e quais são os elementos fundamentais, como eles são representados, e principalmente, né? Porque eles são tão importantes na prática da computação, tanto acadêmica quanto profissional, tá? Bom, primeiro ponto, né? Acho que eu sempre acho bom a gente entender de onde nasce, né? E com a teoria de grafos, ela nasceu a partir de um problema real na cerca aí do século XVIII, na cidade, que eu não vou conseguir dizer o nome, tá? Mas está na apresentação, Königsberg, alguma coisa do tipo, mas uma antiga cidade aí da Prússia, certo? Esta cidade era cortada por um rio que formava duas ilhas, tá? As duas, e mais ainda duas margens, né? Então você tinha as duas ilhas e mais duas margens, todas conectadas por sete pontes ao total. E o desafio que intrigava os moradores, da época era: será que é possível acessar todas as pontes passando uma única vez por cada uma, sem repetir nenhuma? Então, esse problema, né, chegou até o matemático Leonhard Euler, que em 1736 apresentou uma solução inovadora para a época, né? Então, ao invés de tentar resolver olhando diretamente para o mapa, né, ou mesmo tentando atravessar, Euler fez algo que hoje é natural para nós na computação, né? Ele abstraiu o problema. Então, e é justamente isso que a imagem aqui, né, tenta mostrar, certo? Então, de um lado, né, ou no fundo, nós temos aqui um mapa da cidade, com ilhas, margens, certo? E as sete pontes, elas estão destacadas exatamente nesse ponto. E aí a gente tem essa transformação do mapa no próprio grafo, tá? Então, cada pedaço de terra, né, ela representa uma ilha ou uma margem. Então, é representado por vértices. E esse ponto, né, que a gente acaba desenhando aqui no mapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês nesse desenho, certo? Então, a gente acaba tendo um vértice aqui, outro vértice aqui, certo? Um vértice aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui e outro vértice aqui, certo? Então, assim, pessoal, essas ligações das pontes, né, elas se aproximam muito mais dos vértices, tá? Então, como a gente está ligado à margem,
né? Obviamente, a gente começa a fazer esses tipos de ligações, tá? E com isso, né, pessoal, nós temos as arestas também, tá? Onde as pontes representam as arestas, né? E aí a gente consegue entender de que forma esses grafos aqui estão interconectados, certo? Então, com essa representação, ele não precisava mais se preocupar com as distâncias, tamanhos ou formatos geográficos. Ele concentrou a análise apenas na conexão entre os pontos, que é justamente, né, o que a gente faz quando usa grafos na computação. Então, é, esse formato histórico, né, é o primeiro registro da aplicação teoria de grafos, e a partir daí o conceito de vértices e arestas, e que a gente vem desenvolvendo, né, algoritmos que estão presentes, né, em diversas soluções do nosso dia a dia, tá? Bom, agora que a gente já entendeu a origem dos grafos, né, vamos para a sua definição formal, que é fundamental para que qualquer aplicação na computação. Então, um grafo é representado matematicamente como G é igual a V, né? Então, aqui V representa o conjunto de vértices, tá? E E é, já são os conjuntos de arestas, né? Então, os vértices são os pontos, os nós do nosso grafo, enquanto as arestas são as conexões, ou seja, as ligações que interligam esses vértices. Então, observando, né, essa imagem aqui que está do lado, né, cada círculo representa um vértice, identificando por letra, nome, número, né? No nosso caso aqui está por número. Então, as linhas que conectam esses círculos são as arestas, indicando que existe uma relação e uma conexão entre os dois vértices, tá? Então, é perceptível nesse caso que uma aresta sempre conecta um par de vértices. E essa é a essência de um grafo, um conjunto de pontos ligados por algum tipo de conexão. Então, por exemplo, se quisermos apresentar um mapa, eh, cada cidade pode ser um vértice. E uma estrada entre as duas cidades, né, entre duas cidades que estão ligadas, é uma aresta. Se fosse uma rede social, por exemplo, né, cada pessoa seria um vértice. E as amizades entre essas duas pessoas seria uma aresta, tá? Então, essa é uma forma de representar dados e relações. E é o que torna os grafos uma ferramenta extremamente versátil, né, para resolver problemas do mundo real. Bom, pessoal, agora que vamos detalhar os principais elementos que compõem o grafos, né? Então, primeiro, como eu disse, são os vértices, que representam os objetos, entidades, problemas, né? Então, por exemplo, pessoas, cidades, computadores, enfim, qualquer entidade aqui que a gente pode ser representada. O segundo elemento são as arestas, que são as conexões, né, entre esses vértices, tá? Eles podem representar estradas, amizades, né, ou até mesmo ligações de rede. Então, as arestas podem ter uma direção, né, quando estamos lidando com um grafo orientado, que significa que existe uma relação com um sentido específico, né, como uma rua de mão única. Também podem possuir peso, tá, que indicam algum valor associado à conexão. Esse peso pode ser, por exemplo, né, a distância entre dois pontos, o custo de transporte ou o tempo necessário para percorrer aquele caminho. E por fim, trabalhamos o conceito também de caminhos e ciclos, tá? Então, um caminho é uma sequência de vértices conectados. Já um ciclo é quando um caminho sai de um vértice e percorre todos, né, uma série de vértices e retorna ao ponto de origem, tá? Formando aí um ciclo, certo? Mas vamos detalhar um pouquinho aí essas nossas classificações que eu comentei, tá? Então aqui, pessoal, temos um exemplo de um grafo não direcionado. Então, isso significa que as arestas não possuem uma direção, ou seja, a conexão entre os dois vértices é sempre de mão dupla, tá? Se existe uma conexão entre o vértice A e B, isso significa que A está conectado com B assim como B está conectado com A,
né? Então é uma relação simétrica, né? Nesse nosso exemplo aqui, então o 6 está conectado com 4 e o 4 com 6. Os dois trocam informações, tá? Em ambos os sentidos, assim como todas as outras ligações. Então, esse tipo de grafo é muito utilizado para modelar situações em que as relações são bidirecionais, como em redes de amizade, onde se presume que se sou amigo de alguém, essa pessoa também é minha amiga, né? O outro exemplo, né, pessoal, a gente tem os grafos direcionados, né? Que diferente do grafo anterior, né? é, ele acaba tendo uma direção. O grafo direcionado também é conhecido como digrafo. Isso significa que as arestas possuem uma direção, que normalmente, né, ela vai ser indicada aí por setas, e que mostram claramente de onde a conexão parte para onde ela vai. Então, nessa estrutura, a conexão entre os vértices não é obrigatoriamente recíproca, tá? E ela tem que ser explícita aqui para ser dos dois lados. Então, ou seja, se há uma aresta que vai de A para B, não significa que existe uma de B para A. Então, a relação é de A para B e não necessariamente de B para A, certo? Então, esse tipo de grafo é muito utilizado para modelar situações que existe uma relação de dependência, de hierarquia ou até mesmo de fluxo. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma, né? Um fluxo de trabalho dentro de uma empresa, tá? Onde uma tarefa precisa ser concluída antes que a próxima possa começar. Então, a direção indica exatamente essa sequência. Outro exemplo, talvez, seria as redes de tráfego, né? Ah, como ruas, com mão única e coisas do tipo. Se existe uma rua que vai de um bairro até outro, isso não significa que o caminho inverso também seja possível. A seta, né, da aresta deixa isso muito mais claro, né, de como poderia ocorrer. Então, podemos pensar, né, pessoal, ainda nas redes sociais do tipo seguir. Então, como o Instagram, né, ou o X, onde você pode seguir alguém, mas a pessoa não é obrigada a te seguir de volta. Isso é um bom exemplo, né, de como essa conexão é direcionada. Certo? Então vejam aqui, né, pessoal, que na imagem, mesmo as situações, né, que a gente tem duplo sentido, elas são bem explícitas, né, para você entender que está indo dos dois lados, ok? Pode ser representada, né, com duas setas, né, uma de ida e uma de volta, ou poderia representar com flechas dos dois lados, também funciona, tá? Mas o importante aqui é que todos os caminhos têm que ter flecha. Certo? Porque as setas, né? Se sendo direcionados, não direcionados, aí nenhum tem. Tá, ok? É, um outro ponto aqui que a gente falou, né, é quando a gente está falando de pesos, né? Então seriam os grafos ponderados. Então significa que cada aresta possui um peso associado. Esse peso é uma informação adicional que representa algum tipo ou de custo, esforço, tempo ou recurso necessário para percorrer aquela conexão. Então, por exemplo, em um mapa rodoviário, né, o peso pode ser a distância em quilômetros entre duas cidades. Já em um sistema de transporte, pode representar o tempo médio de deslocamento, ou até mesmo o custo do transporte, tá? Como pedágios, combustíveis, ou até mesmo tarifa. Então, essa informação, ela é valiosa, né? Porque muitas vezes não basta saber que existe ou não uma conexão entre dois pontos, mas é preciso saber o quão boa, rápida ou barata essa conexão é. Então, por isso, os grafos ponderados são muito utilizados em problemas de logística, planejamento de rotas, redes de transporte, ah, redes de telecomunicação e até mesmo, né, nos algoritmos de redes sociais. Quando queremos saber, por exemplo, né, o grau de afinidade ou força de uma conexão. Então, aqui na imagem, né, pessoal, nós temos os vértices, né, e as arestas. E cada linha, né, tem um número associado. Esse é o peso daquela aresta. E esse valor que faz toda a diferença, né, na hora de escolher o melhor caminho.
tá? Importante aqui ressaltar, né, pessoal, que esse peso aqui, não, como não está definido, ele poderia ser qualquer coisa, né? Então, esses tipos de peso é importante você dizer qual é a métrica, né? Qual é a relação aí para você ter como referência, tá? Então, outro exemplo, né? Se estamos planejando uma entrega, né? Não adianta simplesmente escolher qualquer caminho, né, que ligue um ponto ao outro. Precisamos considerar qual caminho é o mais curto, mais rápido ou mais barato, né, dependendo da prioridade do problema. Então, alguns algoritmos, né, são clássicos para resolver esse problema, como o Dijkstra ou ainda o Bellman-Ford, tá? Que trabalham diretamente com grafos ponderados para encontrar o melhor caminho com base nos pesos e das arestas, tá? Então, o conceito de grafo ponderado, né, ela tem essa importância para que a gente saiba lidar com problemas em que as conexões têm custo ou restrições associadas, certo? É, Quando a gente fala também, né, pessoal, existe um termo que vocês vão acabar encontrando que se chama grafo simples, né? É o tipo mais básico e mais comum dentro da teoria de grafos, tá? Ele é chamado de simples porque não permite laços, né? Ou seja, uma aresta que liga a um vértice e a ele mesmo. Então, além disso, não permite arestas múltiplas, né? O que significa que só pode haver uma conexão direta entre qualquer par de vértices. Esse tipo de grafo é muito utilizado porque facilita a análise e implementação de algoritmos, tá? Sendo suficiente aqui para resolver grande parte dos problemas do dia a dia na computação, tá? Ah, o grafo, ou melhor, o multigrafo, né, é uma variação dos grafos em que é permitido existir mais de uma aresta conectando o mesmo par de vértices. Então, isso é muito útil quando estamos modelando situações do mundo real, onde podem existir múltiplas relações, múltiplos caminhos ou diferentes formas de conexões entre os mesmos elementos. Pensa da seguinte forma, né? No transporte entre duas cidades, pode existir uma rodovia, uma ferrovia e uma linha aérea. Todas essas conexões diferentes, com características distintas, mas que ligam os mesmos dois vértices, né? Então, ou seja, as mesmas cidades, tá? Um outro exemplo é no contexto de redes de comunicação. Veja, dois servidores podem existir diversos canais de comunicação, como linhas de fibra ótica, links de rádio, né, ou conexões via satélite. Cada uma dessas conexões pode ser representadas por uma aresta distinta, né, no multigrafo. E cada uma pode ter seu próprio peso, como largura de banda, latência ou custo associado. Então, esse tipo de modelagem traz uma complexidade maior, porque ela obriga o algoritmo a não assumirem mais que possam existir verdadeiramente, né? Uma única conexão entre dois vértices. Então, eles precisam agora analisar todas as opções possíveis e escolher a mais adequada, né? Dependendo do contexto, seja o caminho mais rápido, mais barato ou mais seguro. Então, pessoal, vejam, né, uma imagem aqui, né, uma imagem um pouco mais genérica, né, mas as linhas conectando os mesmos vértices, né, eh, podem representar aqui situações desse gênero, tá? Tudo bem. Ah, grau de vértices, pessoal. Então, o grau de vértices, né, é uma das informações mais importantes quando estamos analisando um grafo, pois ele nos diz quantas conexões aquele vértice possui. Então, nos grafos não direcionados, o conceito é bem direto, né? O grau é simplesmente o número de arestas que estão ligadas àquele vértice, sem se preocupar com a direção. Quanto maior for esse número, né, mais conectado está aquele ponto na rede. Agora, nos grafos direcionados, a coisa fica um pouco mais interessante, né? Pois, de fato, o grau se divide em dois tipos, tá? O grau de entrada e grau de saída. Então, o grau de entrada
que é a quantidade de arestas que chegam até o vértice, né? Indicando quantas conexões vêm de outros para ele. Já o grau de saída é a quantidade de arestas que partem desse vértice para outros, né? Então mostra aqui como ele se conecta para fora, né, da própria dele próprio. Então esse conceito tem aplicações muito práticas, né? Como por exemplo, em uma rede social como o Instagram, o grau de entrada representa a quantidade de pessoas que te seguem, enquanto o grau de saída representa a quantidade de pessoas que você segue. Já em uma rede de transporte, o grau de entrada poderia representar quantas rotas chegam a um aeroporto e o grau de saída, quantas rotas partem daquele aeroporto. Então, esse tipo de análise, né, nos permite responder eh, quantas perguntas forem necessárias, né? Como, por exemplo, quais vértices são mais influentes, né? Quais são os gargalos, pontos de acúmulo ou de maior fluxo? Existe algum vértice isolado ou de baixa conectividade? Então veja que a gente pode elaborar várias perguntas, né, para conseguir trazer as respostas com base nesse tipo de vértice. Então, é, é, na imagem, né, do slide, é, vocês podem perceber, né, como os vértices têm diferentes quantidades de conexões e como isso acaba impactando diretamente no comportamento e a importância de cada vértice, tá? Então vejam, você tem vértices desde vértice zero, certo? E até vértices aí com grau 4, tá? Porque ele tem quatro conexões, tá? Então o grau, né, é mais do que um simples número, né? Ele é uma medida que pode representar uma popularidade, influência, carga, fluxo ou até vulnerabilidade de diferentes tipos de rede. Ah, bom, e o caminho em um grafo, né? Pô, nada mais é, gente, que uma sequência de vértices, tá? Onde cada vértice está acoplado ou conectado ao próximo através de uma aresta, tá? Então, um caminho pode ser simples quando ele não repete vértices, ou ele pode permitir repetições, dependendo do problema. Então, o conceito, né, de caminho é a base para diversos algoritmos, como aqueles que encontramos em aplicativos GPS, que calculam rotas entre dois pontos, ou mesmo em algoritmos de busca em redes, como na navegação, na internet, tá? Já o ciclo de grafo, né, ocorre quando um caminho parte de um vértice e percorre outros vértices e retorna ao ponto de origem. Os ciclos são importantes porque podem indicar redundância, dependências circulares ou até situações de erro, dependendo do contexto. Então, eles são muito utilizados, né, por exemplo, na análise de redes, de processo, né, onde a gente pode detectar um ciclo é, que pode aí significar, né, a existência de um looping operacional, né, que precisa ser tratado, tá? Veja aqui na imagem, né, pessoal, que se eu sair de qualquer ponto, eu consigo percorrer todo ele e voltar até o início. Então, essa é a ideia de um ciclo de grafo, né? Então, um grafo é considerado conexo quando todos os seus vértices estão interligados, tá? Ou seja, existe pelo menos um caminho entre qualquer par de vértices, independente de qual vértice você escolha como um ponto de partida. Então, esse conceito é, é importante, né, principalmente nas áreas de rede de comunicação, redes elétricas, rede de transporte e até na internet, né, onde garantir que todos os nós, né, todos os vértices estejam acessíveis uns aos outros, né, para garantir o funcionamento do sistema. E se você pensar em uma rede elétrica, um grafo, né, conexo significa que a energia pode ser distribuída para todos os pontos de rede. Se houver um vértice isolado, né, aquela região não recebe energia. E o mesmo vale para para redes de transportes, né? Se ela não for conexa, significa que existem locais que não podem ser alcançados a partir de determinados pontos. Então, em redes de computadores, pessoal, um grafo conexo garante que qualquer dispositivo pode se comunicar com qualquer outro.
diretamente ou através de intermediários, tá? Isso é o base do funcionamento da própria internet, né? Além disso, a análise de conectividade é quando estamos desenvolvendo algoritmos que trabalham com propagação de dados, busca de rotas, disseminação de informação ou até em análise de redes sociais, onde queremos entender se todos os usuários estão, de alguma forma, interligados. E, bom, então, pessoal, aqui, né, uma imagem aqui que eu já mostrei para vocês, né, mas essa aqui também representa um grafo conexo, né? Todos os vértices estão conectados de alguma forma, tá? Nós temos também, né, pessoal, um grafo desconexo, quando a gente se refere a uma situação em que a rede está quebrada em pedaços, tá? Ou seja, nem todos os vértices estão interligados. Então, isso pode acontecer de duas formas. Ou temos vértices totalmente isolados, sem nenhuma conexão, ou temos subconjuntos de vértices que estão conectados entre si, mas não possuem ligações com o restante da rede, né? Na imagem aqui, então, representa justamente esses subconjuntos, né? Que eles têm conexões entre si, mas não com um todo. No mundo real, né, um grafo desconexo representa um problema sério, né? Imagina, por exemplo, uma rede elétrica onde uma cidade ou um bairro está desconectado do restante da rede e esse local acaba ficando sem energia, tá? Em uma rede de comunicação, um grafo desconexo pode significar que um servidor, um roteador ou um grupo inteiro de dispositivos ficou fora do ar, tá? E sem conseguir trocar informações com o restante da rede. Na logística, isso pode significar que alguns pontos de entregas não podem ser acessados, simplesmente porque não há uma rota conectando para o local, né, e ao resto do sistema. Então, em termos de redes sociais, né, um grafo desconexo pode indicar grupos isolados de usuários que não têm nenhuma conexão entre si, o que pode ser relevante para estudos de comportamento, formação de comunicação ou até detecção de bolhas de informação. Então, esse tipo de situação sempre acende, né, um alerta, porque significa que existe a necessidade de realizar algum tipo de intervenção, reparo, né, ou otimização, ou ainda expansão da rede para garantir que todos os vértices estejam acessíveis. Bom, como eu disse então, né, pessoal, nessa imagem aqui tem essa representação, né, de subconjuntos. Então, nós temos três subconjuntos, né, que eles funcionam, mas eles não têm ligação entre si, tá? E representando aqui algum tipo de isolamento. E, bom, gente, a ideia da representação visual, né, é justamente é, é quando a gente quer facilitar o entendimento, tá? Então, a apresentação visual do Grafos tem esse propósito, né, esse objetivo, né? Os vértices estão representados por esses pontos ou bolinhas e tal, e geralmente identificados, né, letras, números, nomes, né, seja o que for, tem algum tipo de significado. E as arestas são desenhadas como, né, as linhas ou as próprias setas, né, dependendo do grafo se é direcionado ou não. Então, o layout, né, do grafo ajuda muito na compreensão das relações e organizar os vértices de forma clara permite identificar padrões, ciclos, eh, nós centrais, né, e até possíveis gargalos de rede, tá? E uma outra forma de representação, né, pessoal, de grafo é uma matriz, certo? Matriz e adjacência. Então, essa matriz é basicamente uma tabela onde tanto as linhas como as colunas representam os vértices, tá? E cada célula indica se existe ou não uma conexão entre os dois vértices. Então, se há uma aresta entre os dois vértices, tá? Por exemplo, se existe uma aresta entre V1 e V2, então eu vou marcar isso, né, com 1, ok? Na posição correspondente. Se não, né, se não há uma conexão, a gente coloca 0, tá? Como não há nenhuma, né, nesse exemplo aqui, né, nessa imagem do lado, como não há nenhuma representação, né, de uma conexão
ou de uma aresta recursiva, né, que ele sai dela para ela mesma, logicamente, né, o diagonal principal é toda zero, certo? Mas vejam, de V1 para V3, eu posso achar aqui, ó, V1 para V3 eu tenho uma conexão, assim como de V3 para V1 também, né, tenho a mesma conexão, já que é bidirecional, tá? Sendo bidirecional, né, que ele é não direcionado, já os direcionados aqui pode ter um outro tipo de representação, né? Por exemplo, na linha somente o que sai e nas colunas somente o que chega, né? É um padrão a ser seguido, tá? Então, a ideia sempre, né, da gente representar essas matrizes, né, ela é simples, né, de implementar, de visualizar também, e principalmente quando estamos trabalhando com grafos pequenos, né, onde a quantidade de vértices e conexões não é muito grande, tá? Então, poderíamos usar, por exemplo, né, uma matriz mesmo, né, um vetor de duas dimensões na programação que ele já vai resolver grafos de uma forma interessante, tá? Outra forma é bastante utilizada que representa um grafo é a lista de adjacência. Nessa abordagem, né, para cada vértice mantemos uma lista com todos os vizinhos diretos, tá? Ou seja, os vértices aos quais ele está conectado. Esse tipo de representação ela é eficiente quando lidamos com grafos espaços, né? Ou seja, grafos que têm muitos vértices e mais poucas conexões e relações ao total possível. Além de economizar muito espaço e memória, ele também torna mais fácil percorrer todos os seus vizinhos, né, todos os vértices que estão conectados em um vértice, e que acaba sendo uma operação muito comum, né, em algoritmos de busca, tá? Então vejam, aqui na imagem, né, pessoal, nós temos uma coluna que representa a vértice, né? E a outra é o conjunto de vértices que ele se liga, né? Para onde ele está indo. Então vejam, A está indo para D, C e B, né? Então tá aqui, A está ligado a B, C e D, né? Então essa é uma forma também da gente representar que fica bem interessante. Tá? Um detalhe importante, né, pessoal, como é um grafo direcionado, vejam aqui o C, né? Então o C ele tem uma ligação apenas uma saída dele, que é B. Logo, eu tenho C que liga a B, tá? Mas vejam que o C ele aparece também em outras ligações. Ele aparece quando sai de A, quando sai de D e quando sai de E, tá? Então, são alguns elementos, né, pessoal? Algumas características aqui que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Bom, lógico que, assim, vários exemplos a gente já passou, né, sobre como os grafos estão presentes e praticamente em todos os sistemas modernos que envolvem conexões, relações ou redes, né? Então, já falei aqui das redes de computadores, já falei dos mapas e rotas do GPS, das redes sociais, né? Também. E um ponto aqui que eu não tinha falado, né, pessoal, é sobre sistemas de recomendação, né, como Netflix, Spotify, Amazon, YouTube. Então, a ideia aqui é que o grafo conecta usuários, a produtos, filmes, música, livros, tá? Então, se duas pessoas assistem filmes muito parecidos, ou até mesmo o mesmo filme, né, o sistema cria uma conexão entre elas e por meio do grafo, né, e mesmo que elas não se conheçam, isso permite que o sistema reconecte conteúdos baseados não só no seu histórico, mas também nos padrões de usuários semelhantes, né, a que você tem, certo? Então, esse tipos, né, de exemplos, pessoal, eles não são exemplos teóricos, né? São aplicações concretas que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Que são e que só são possíveis, né, graças ao uso da teoria de grafos, né, dos algoritmos que trabalham com ele, tá? Vamos falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais no detalhe de alguns desses exemplos, tá? Vamos pensar aí na web, né? Então, o conceito de grafos não é só aplicado, mas ele é, na verdade, baseado no funcionamento da própria internet, como a gente conhece no dia a dia. Então, cada página web é representada como um vértice. Cada link que conecta uma página à outra, né, é uma aresta. Então, normalmente direcionada, né, porque
Não significa que eu vou ter da página E, na página A, um link que aponta para a página B e essa conexão ela acontece o inverso automaticamente, né? Pode ser que a página B não tenha o link para A. Então, mas, né, acabamos adotando esse grafo direcionado. Então, esse modelo de grafo permite realizar diversas análises importantes, como, por exemplo, analisar a acessibilidade de um site, né? Ou seja, verificar se todas as páginas estão interligadas, se não há páginas órfãs, né? Aquelas que ninguém acessa, porque não há nenhum link apontando para elas, tá? Além disso, né, essa estrutura de grafo é usada em algoritmos de busca e ranqueamento, como o famoso PageRank do Google. Então, que avalia a importância de uma página com base em quantas outras páginas apontam para ele. Quanto mais conexões recebidas, mais relevante o Google entende que aquela página é. E isso é influência direta do posicionamento com resultado de busca. Essa mesma lógica, aliás, é aplicada internamente no desenvolvimento de sites, tá? Se um desenvolvedor não estrutura bem os links, se deixa páginas isoladas ou mal conectadas, isso prejudica tanto a navegação do usuário quanto o SEO, né? Que é os SEO, que é a otimização para mecanismo de busca. Tá? Então, percebo que a teoria de grafos, né, não é uma abstração teórica distante. Ela está aplicada diretamente, no código, na navegação, na usabilidade, no sucesso de qualquer site ou sistema web, tá? Bom, pessoal, já na área de logística, né, o uso de grafos é simplesmente essencial para qualquer sistema moderno, tá? Então vamos imaginar uma empresa como a Amazon, né, os Correios, a FedEx ou qualquer empresa de transporte, tá? Cada local, como armazéns, centros de distribuições, filiais, aeroportos ou até mesmo clientes, é representado como um vértice no grafo. As rotas, né, entre esses pontos, que são as rodovias, ferrovias, como é que é o trajeto dos voos, né, aerovias, agora eu lembrei o nome, ou até mesmo rotas marítimas, né, são as arestas. Então, essas arestas podem ter peso, né, como distância, custo de transporte, tempo de viagem, pedágio, combustível gasto. Então, com essa abordagem, é possível resolver problemas complexos, como qual é a melhor rota para realizar uma entrega, qual é o trajeto para minimizar custo, como reorganizar a malha logística se uma estrada estiver interditada, né? Qual é a sequência ótima de entregas para reduzir o tempo e combustível, tá? Outras empresas de entrega, né, como aplicativos de Uber, iFood, 99 e até plataformas de transporte de carga, utilizam justamente o Grafos, né, diariamente para tornar essas decisões em tempo real. Inclusive, quando você faz um pedido no aplicativo, né? Seu pedido está a 30 minutos ou chegará a 30 minutos, essa previsão é baseada justamente na análise do gráfico das rotas disponíveis, considerando o trânsito, o tempo e a distância, tá? Então, pessoal, aqui na imagem, né? Vejam que é um grafo desconexo, onde é que eu tenho três rotas de entrega, tá? Então, utilizando aí três caminhões de entrega, certo? Algo bem comum dentro da logística. Ah, bom, gente, no setor de transporte aéreo, né, os grafos são utilizados para planejamento, otimização de rotas, custo de tempo. Então, cada aeroporto é representado como um vértice e cada voo disponível entre dois aeroportos é uma aresta, tá, que conecta esses vértices. Além disso, essas arestas podem ser ponderadas, considerando variáveis como o tempo de voo, custo, distância e até a frequência dos voos. Os sistemas que você, né, utiliza para procurar passagem, né, seja ele Decolar, Skyscanner, Google Flights, né, usam essa modelagem gráfica para calcular todas
possíveis conexões entre cidades do mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, ao buscar um voo que sai de Florianópolis para Tóquio, o sistema não vê isso como um trajeto direto, né? Muitas vezes nem vai existir, mas como uma busca dentro de um grafo gigante, onde ele primeiro vai analisar quais aeroportos estão conectados, quais conexões são mais rápidas, qual rota tem o menor número de escalas, qual é a mais barata, né, ou a menos demorada. Então, companhias aéreas também usam esse modelo para gerenciar frota, otimizar horários de voo, evitar sobreposição de rotas e maximizar o uso de aeronaves. Se o aeroporto fecha por um mau tempo, então o gráfico precisa ser atualizado, né, e o sistema recalcular todas as conexões válidas daquele momento, tá? A própria malha aérea nacional, né, internacional, é, na prática, um grafo dinâmico, onde todas as conexões mudam conforme a oferta, demanda, clima, disponibilidade de aeronave e até as situações emergentes, né? Então veja, né, pessoal, aqui tem uma legendinha, né, um gráfico não está bem visível, mas é um gráfico que representa diversas cidades aqui, né, do Brasil com transporte aéreo, dando aqui o peso das arestas, dizendo qual é a distância entre eles, né? Então esse é um exemplo bem simples de utilização de um gráfico na rede aérea. É, já nas redes sociais, os gráficos são literalmente o motor por trás de como tudo funciona. Cada usuário é um vértice e cada conexão, né, seja amizade, seguidor, curtida, comentário ou mensagem, é uma aresta. Isso vale para redes sociais como Facebook, Instagram, né, X, LinkedIn, TikTok, né, ou qualquer outra plataforma aí social. Então, com essa estrutura, é possível fazer análises extremamente interessantes, né, como quem são os usuários mais influentes, né? Isso pode se medir, né, pelo grau dos vértices. Quanto mais conexões, maior influência. Quais são os grupos ou comunidades dentro da rede, né? Isso aparece como agrupamentos de nós densamente conectados num grafo. E quem faz a ponte entre grupos diferentes, tá? Que são chamados nós de intermediação, é, que acabam sendo interessantes para espalhar informação, notícias ou até mesmo boatos, né? Então, os sistemas usam essas informações não só para mostrar o conteúdo relevante, mas também para sugerir amizades, filtrar o que aparece, né, no seu feed, recomendar grupos, páginas, e até segmentar publicidade com uma melhor precisão, né? Então, por exemplo, quando você vê a sugestão, né, pessoas que você talvez conheça, isso, né, não é um acaso, é uma análise do grafo, né, onde o sistema percebe que você tem muitos amigos em comum com aquele usuário ou faz parte de grupos semelhantes. Então, essa mesma estrutura permite também detectar bolhas sociais, ou seja, grupos que só se comunicam entre si, dificultando muitas vezes o acesso a opiniões diferentes, tá? Algo que é amplamente discutido, né, nos impactos das redes sociais atualmente, certo? Na imagenzinha aqui, né, pessoal, representa essas interconectividades entre diversas redes sociais também, tá? Na energia, né, o gráfico na energia. Então, nessa área, né, de energia elétrica, o uso de grafos é absolutamente importante para garantir o planejamento e distribuição eficiente da operação de segurança da rede elétrica. Então, cada subestação geradora ou transformador ou ainda estação de distribuição, o consumidor, né, estratégico pode ser representado como um vértice. E as linhas de transmissão, cabos de alta tensão, ramais urbanos ou rurais, são as arestas que não conectam essas vértices. O grafo elétrico, né, não é apenas uma representação visual, porque ele permite que os operadores do sistema elétrico consigam simular, planejar, reagir em diferentes situações, né? É, por exemplo, se uma linha de transmissão cai, há outro caminho que pode levar energia até aquele ponto? Quais são as subestações que estão mais sobrecarregadas, né? Como planejar a expansão para atender uma nova área urbana, né? Ou até mesmo industrial? Então,
Além disso, né, os algoritmos aplicados sobre esse grafo ajudam a detectar vulnerabilidades, gargalos, pontos de falhas críticas e até sugerem, né, redes redundantes para aumentar a confiabilidade do sistema. O grafo também permite simular cenários, queda de energia, falhas em linhas, manutenção preventiva e até balanceamento de carga, tá? Ah, com o crescimento de energias renováveis, que são mais distribuídas e descentralizadas, né, o uso de grafos se torna ainda mais interessante, porque a rede passa a ter muito mais pontos de geração, né, e consumos espalhados. Nós também temos grafo na biologia, né? Então, até mesmo para que a gente possa entender como a vida funciona a nível molecular, celular e até ecológico. Então, um dos exemplos mais interessantes é a análise das redes de proteína. Então, cada proteína dentro de uma célula, ele é um vértice. E as interações bioquímicas entre elas são as arestas. Esse tipo de grafo permite aos pesquisadores entender quais proteínas trabalham juntas, quais são mais críticas para a sobrevivência da célula e até quais podem ser alvos, para medicamentos específicos, tá? Nós temos também no mapeamento genético. Então, os grafos são utilizados para representar relações entre genes, sequência de DNA, padrões, hereditários, tá? Então, isso acaba ajudando a entender como características são passadas de geração para geração e como mutações também podem levar a doenças genéticas. Outro uso, né, bem legal está no estudo de ecossistema onde espécies são vértices e as relações entre elas, como uma relação, né, entre predador e presa, né, simbiose, competição ou até a polinização, são representadas como as arestas, tá? Então, esse grafo permite visualizar o equilíbrio do ecossistema e identificar espécies chaves e prever como o desaparecimento de uma espécie pode impactar toda a cadeia. Então, na biologia de sistemas, os grafos também ajudam a compreender caminhos metabólicos, fluxos de energia dentro de uma célula e até como doenças se propagam dentro de um organismo ou entre a população, tá? Assim como a gente acabou, né, vivenciando isso, né, na própria pandemia. Na inteligência artificial, né, os grafos, né, são mais que uma representação, eles são uma parte aí fundamental desse processo, tá? Eles começam normalmente pelas redes neurais, que são bases, né, do machine learning. Elas são, na prática, grafos direcionados e ponderados, onde cada nó, né, cada vértice, representa um neurônio artificial, né, que processa algum tipo de informação. E cada aresta é uma conexão que leva dados de um neurônio para outro com um peso associado, que representa a influência daquela conexão, no processo de aprendizado. Então, o treinamento, né, de uma rede neural, que é o famoso aprendizado de máquina, ele consiste em ajudar os pesos dessas arestas, tá? Exatamente como fazemos nos grafos ponderados. Então, e além disso, os grafos são usados em modelos conhecidos como Graph Neural Network, que é o GNNs, tá? Que são redes neurais especialmente projetadas para trabalhar diretamente com os dados que estão naturalmente estruturados em grafos, né? Como, por exemplo, redes sociais, redes biológicas, mapas, estrutura, né? Sistemas financeiros, né? Segurança cibernética. Então, como eu falei, né, nos sistemas de recomendação, como Netflix, Spotify, YouTube, né, os grafos são analisados para reconhecimento desses padrões, né? Então, o algoritmo vai analisar, né, nesse grafo para descobrir padrões como pessoas que compram esse produto também compram aquele, usuários que assistem esse tipo de série costumam a gostar desse outro gênero, tá? E nós também temos a aplicação, né, no processamento lingual natural, né? Ou de linguagem natural, lingual. Grafos também são usados para modelar
relações entre palavras, frases, e conceitos, tá? Isso permite que os algoritmos entendam a conexão, relações semânticas e até estruturas de documentos complexos, tá? Nós temos também, né, pessoal, alguns desafios, né? Porque os grafos, pessoal, por mais que sejam, né, bem versáteis, né, tenham, né, a sua importância, traz também desafios significativos, principalmente em ambientes onde a quantidade de dados é muito grande. O primeiro grande problema é o crescimento exponencial da rede, né? Então, à medida que adicionamos mais vértices, o número potencial de conexões entre eles cresce de forma absurda, né? Por exemplo, se tivermos 1.000 vértices, o número máximo de conexões possível de um gráfico completo é quase 500 mil, né? Então, isso faz com que a complexidade dos algoritmos aumente bastante, tá? Principalmente em operações como buscas de caminhos, detecção de comunidades, análise de ciclos e tudo mais. Além disso, manter essa estrutura na memória, né, se torna muito caro. Grafos muito grandes exigem quantidades enormes, né, de memória de servidores ou de computadores, né, além do que o próprio armazenamento, principalmente quando estamos lidando com redes, né, como a internet inteira, redes sociais globais, mapa de trânsito de grandes cidades em tempo real, ou ainda malhas de distribuição de energia ou é, logística internacional, tá? Por isso, né, pessoal? Surge sempre a necessidade de desenvolver algoritmos, né, altamente eficientes, capazes de lidar com esses grafos gigantescos, seja usando técnicas, né, de distribuição de dados em vários servidores, ou ainda compressão de estruturas ou processamento paralelo na nuvem, tá? Então tudo isso acaba sendo bem importante. Ah, bom, pessoal. Nós temos também, né, as limitações dos grafos, né? Acabei passando ali vantagens, estava falando ainda dos desafios. Vamos falar das vantagens então, né? A grande vantagem aí que a gente já falou, né, em função dos próprios exemplos, né, mas os grafos têm uma altíssima capacidade de modelagem, né, sendo capazes aí de representar desde sistemas simples até de redes extremamente complexas, tá? Então, eles oferecem uma forma de visualizar e entender relações, né? E ainda contam com uma grande quantidade de algoritmos prontos para serem estudados, tá? Nós temos também, né, pessoal, limitações, tá? Então, as limitações do gráfico, especialmente quando aplicados, né, nas escalas. Então, como eu disse, o primeiro desafio é a escalabilidade, né? O gráfico pode se tornar extremamente grande, né, tornando mais difícil a manipulação. Outro ponto é a complexidade do algoritmo. Alguns algoritmos que funcionam, né, bem em pequenos grafos podem se tornar lentos, né, ou inviáveis quando aplicados em gráficos muito grandes. Então, existe também uma grande dependência da qualidade dos dados, tá? E essa conexão estão incorretas ou faltando. Todo o grafo perde valor, né? Os resultados das análises podem ser imprecisos ou até inválidos, tá? E, claro, né, tudo isso gera um alto custo computacional, tanto em termos de processamento quanto em memória também, exigindo hardware mais potentes o tempo todo, tá? Bom, pessoal, essa era a ideia que eu queria passar para vocês, né? Então, passamos aí, né, nessa jornada desde a origem dos grafos, né, passando pela própria definição, os tipos, né, suas representações e também pelas aplicações de mundo real, tá? E também vimos aí principais desafios, limitações, né, que surgem, quando trabalhamos com grafos em larga escala, além de todas as vantagens, né, que essa estrutura oferece, tá? E aí, galera, a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, dos grafos na próxima aula, tá ok? Agradeço demais, pessoal, né, a atenção de vocês, tá? E seguimos para os próximos desafios, tá? Então, próxima aula a gente se vê. Um grande abraço, pessoal. Até mais.